Olá, queridos. Vamos para o episódio 5 da Sabedoria Secreta do Guerreiro. Hoje nós vamos estudar sobre o Ronin, esse samurai que abandonou o seu daimyo, abandonou a sua casa, abandonou o serviço ou foi ordenado a sair de lá. Então, queridos, esperamos que todos estejam muito bem. Vamos dar seguimento aos nossos estudos do Hagakure. E hoje nós vamos estudar sobre o Ronin. Já estamos avançando, né? Aqui já no ponto número 15, onde o mestre ele fala assim: dar uma opinião a uma pessoa oralmente em relação a um Ronin que sentia aversão pelo seu mestre, dolorosamente ciente das suas transgressões, um certo Ronin regressou para servir o seu senhor ao fim de 5 ou 6 anos de ausência. Primeiro, ele rejeitou a oferta para regressar ao serviço, mas prestou o juramento depois de aceitar o segundo convite. Depois de ter recusado a primeira vez, ele devia ter resignado de uma vez e para sempre. Ou podia ter rapado a cabeça para se tornar monge. De maneira semelhante, um Ronin que não reconhece os seus erros e serve o seu mestre de má vontade não deve ter permissão para regressar. Se persistir em lamentar o tratamento insensível que recebeu ou se continuar a sentir animosidade, os céus irão repeli-lo ainda mais. Certa vez um homem afirmou: é uma reprimenda dos céus. Reconhece simplesmente que só está errado. Caso contrário, nunca poderás voltar ao serviço. Então, após a leitura, o primeiro ponto é nós entendermos o que é um Ronin. Se nós formos pegar o termo em japonês, Ronin, nós vamos encontrar aí a divisão, né, em um conjunto de ideogramas que significa homem, onda. Ou seja, aquele que se move como uma onda ou que está em movimento, ou aquele que não para, ou aquele que não tem base. Então, o que é um Ronin? O Ronin é um samurai, um guerreiro que o daimyo ele dispensou. Historicamente falando, não seria cabível que um samurai ele abandonasse o serviço, porque por lealdade ele tem um juramento ali, um vínculo com o seu senhor. Então ele não poderia simplesmente dizer: olha, eu vou me tornar um Ronin, eu vou sair, eu vou abandonar o serviço. Isso seria uma desonra tão grande que o mais correto seria que esse samurai cometesse o seppuku, ou seja, o suicídio ritual. Porém, o que ocorre em muitos casos é que o daimyo, identificando ali a falta de capacidade desse samurai, ou talvez uma série de problemas que ele apresenta junto àquele grupo, né, lhe dispense do serviço. E aí ele vai ficar como um Ronin, um samurai errante. Portanto, os casos mais comuns eram o senhor dispensar o samurai do serviço, não o samurai ele abandonar. O caso, por exemplo, de Miyamoto Musashi, ele é distinto porque, embora ele se comportasse como um Ronin, porque ele vivia caminhando por todo o Japão e viajando, mas ele na verdade não era um Ronin porque ele não havia se fixado em nenhuma casa, ou seja, ele não prestou o juramento para servir a nenhum senhor. Obviamente, ele sempre havia sido livre dessa regra, mas se comportava realmente como um samurai. E temos aí então um ponto a ser considerado: o serviço como uma bênção. Estar a serviço é uma bênção, porque isso dá propósito à vida da pessoa. Alguém que está a serviço tem propósito. Se você está servindo a uma causa que é superior a você mesmo, a você mesma, a sua vida tem um propósito e esse propósito ele é grandioso, ele é maravilhoso. Não é possível que uma pessoa que viva sem um objetivo claro, que viva sem um propósito superior, essa pessoa seja feliz. Ao contrário, nós podemos notar
que a grande maioria das pessoas que vivem sem estarem envolvidas em um propósito superior, essas pessoas vivem muito angustiadas, ansiosas, tristes. É importante encontrarmos um propósito. Hoje em dia as pessoas até criticam muito quando falam sobre isso, propósito, encontrar o propósito da vida, criticam esse ponto como se fosse algo relacionado com uma moda. Mas na verdade não é, isso é inerente à vida humana. Qualquer ser humano que não tenha um objetivo claro, que não tenha um propósito definido, é um barco à deriva. Ou seja, é uma existência humana que a qualquer momento pode naufragar, que a qualquer momento pode fracassar nas curvas da própria existência, né? Nesse fluxo, né, de ir e vir, em que uma pessoa ela está presa. Então é inevitável nós pensarmos que é fundamental ter um propósito. É fundamental estarmos a serviço de algo, de alguém. Nossa, mas eu vou servir uma pessoa? Sim, se essa pessoa ela está vinculada a um propósito superior e essa pessoa é digna de ser servida, por que não? E se você não encontra ninguém que seja digno do teu serviço, sirva a si mesmo. Sirva a sua consciência, a verdade que existe dentro de você, ao teu real ser. E dessa maneira você vai encontrar um propósito superior. E aqui, mais adiante, o mestre ele fala assim, que se um Ronin ele foi dispensado do seu serviço, né, se o mestre ordenou que ele saísse, é porque tinha uma razão. Né? Talvez fosse a sua má vontade ao servir, talvez fosse a sua postura negativa em relação ao mestre, negativa em relação ao clã, então foi dispensado. Nós podemos notar casos de pessoas que receberam missões específicas e pelo fato de não gostar daquela missão, abandonaram o serviço. O que acontece quando uma pessoa, ela voluntária ou involuntariamente, ela se torna um Ronin? O mestre aqui, ele diz, é uma forma que os céus têm de repelir. O que é a reprimenda dos céus? O que é a reprimenda dos céus? O que significa o céu está repelindo o Ronin? De acordo com a visão taoísta, nós notamos que os céus é um conjunto de forças, de energias que são sublimes, superiores, e que vão como que regendo a vida humana e inspirando as pessoas a atingir esses níveis mais elevados. Assim como essas forças elas exercem um poder de atração, ou seja, a força do céu ela é atrativa, assim como a força da terra. Muitas pessoas se sentem compelidas a buscar um objetivo superior. Muitas pessoas se sentem impulsionadas a se tornarem melhores, a elevar o seu nível de espiritualidade, a elevar o seu nível como seres humanos. Então isso indica que os céus, essas forças cósmicas, elas estão atraindo a pessoa para cima. Assim como essas forças, elas também podem atrair a pessoa para cima, essas forças, elas também podem repelir uma pessoa que não esteja de acordo com o propósito. Então o que vai acontecer? Esse Ronin essa pessoa que foi dispensada do serviço, ela vai ficar desorientada, ela vai ficar perdida. Essa pessoa que abandonou voluntariamente a sua casa, ela também vai ficar desorientada e perdida. E isso é uma reprimenda dos céus. Ele recomenda aqui, ele diz, reconheça simplesmente que você está errado, que você errou. Caso contrário, nunca mais você poderá voltar ao serviço. Isso é algo muito grave. Se nós formos pensar, caso uma pessoa ela sentiu que ela está desconectada dos céus, desse propósito superior, e a pessoa ela está desorientada. Se ela não reconhecer que o erro foi dela, muito provavelmente jamais ela poderá voltar ao serviço. E é isso que o mestre Yamamoto Tsunetomo ele está recomendando aí. Reconheça a tua falha, né? Reconheça que foi você que falhou.
Reconheça que não era o fato de você estar sendo maltratado e que ali não era um ambiente que te tratavam da melhor forma possível, porque afinal, como um guerreiro, você estava ou está em treinamento. Então, se uma pessoa ela está em treinamento, ela não pode esperar que o treinamento seja confortável, que o treinamento seja tranquilo, que a pessoa ela descanse bem, ela coma bem, ela seja bem tratada, ela seja tratada com carinho o tempo inteiro. Não é, as circunstâncias do treinamento são duras. Então vai exigir muitas vezes pouco sono, uma alimentação frugal e um super esforço a nível corporal. Dessa forma, quando nós entendemos que esse é o processo real, é interessante reconhecermos que, para nós voltarmos ao ponto de origem, é necessário aprender a baixar a cabeça. Senão, o que vai acontecer com a pessoa? Ela vai permanecer sempre angustiada. Sempre ao longo de toda a sua existência, ela pode trocar de mestre e ir para uma outra escola, se vincular a uma outra escola, mas também lá o coração da pessoa vai estar pesado, vai faltar algo. Por quê? Porque em algum momento a pessoa, sem consciência, sem saber exatamente o que estava fazendo, talvez por uma reação egóica, essa pessoa ela se desvinculou do propósito verdadeiro e se distanciou dessas forças do céu. Então, queridos, até aí o nosso encontro de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.